queridas alunas e queridos alunos, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui de novo no Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito e vou estar com os alunos do terceiro ano. E hoje vamos trabalhar conteúdo novo, meninos. Estão preparados? Pois é, mas antes não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde e também do Ministério da Educação. Vocês sabem que estamos a viver uma pandemia e devem lavar sempre as mãos com água e sabão, devem utilizar máscaras nos lugares públicos e evitar ajuntamento. Só assim podemos acabar com esta maldita doença. Então, como eu já tinha dito, hoje vamos ter um conteúdo novo. Vamos estudar os números multiplicativos. Mas prestem atenção ao que o nosso amigo Adilson vai nos dizer agora. O Adilson vai nos relembrar dos números que nós já estudamos até então. Então, vejam. O que é que disse o Adilson? Disse: os números podem ser naturais, ordinais e multiplicativos. Meninos, vocês se lembram que já estudamos os números naturais até os 5.000. Também, na aula passada, estudamos os números ordinais até o 50º. E hoje vamos estudar os números multiplicativos. Mas antes de estudarmos os números multiplicativos, vamos relembrar o conceito dos números naturais e também dos números ordinais. Vamos lá? O Adilson vai nos ajudar. O que são números naturais? São os números que indicam a quantidade numérica inteira de objetos ou seres. São os números que vocês começaram a estudar desde o primeiro ano, não é? São chamados de números naturais. E vemos também as posições que os números naturais ocupam dentro da leitura de um número. Vimos as ordens, né, da unidade, da dezena e da centena nos números naturais. E continuando, temos aqui o exemplo. A Ana comprou 2 livros. 2 é um número natural. 2 unidades também podemos dizer, se assim quiserem. E vamos ver os ordinais. O que são números ordinais? Indicam ordem ou uma posição numa sequência numérica. E na última aula, lembrem-se que nós vimos a corrida, não é, de atletismo que os nossos colegas fizeram na escola. E vimos que cada um ocupou uma posição de acordo com a ordem da chegada. Exemplo, a Aida ficou em terceiro lugar. Vocês se lembram da Aida? Aquela nossa amiga portadora de deficiência? Ficou em terceiro lugar. E continuando, para descobrirmos os números multiplicativos, observem as imagens que a professora trouxe. E prestem atenção, meninos. Vamos lá? Já viram? O que é que nós temos aqui? Vou ler. Eu sei que já leram também, mas eu vou ler. Observem as imagens referentes à quantidade de balões que cada amigo levou ao parque. Os 3 amigos saíram para o parque e cada um levou uma determinada quantidade de balões. Temos a Ana, o Adilson e o Carlos. A Ana levou esta quantidade de balões, o Adilson, por sua vez, levou também a quantidade que está ali no meio, e temos o nome do Adilson, e, por último, temos o Carlos.
Reparem bem, quantos balões levou a Ana? Já viram? A Ana levou um grupo, um conjunto de quantos balões? Levou 2 balões. Então, por isso, como levou um grupo de balões, 1 vezes 2, neste caso, a Ana tem 2 balões. Não é? Vou assim, a mão. E temos aqui o Adilson. E reparem que o Adilson tem a quantidade maior do que a Ana. E quantos balões tem o Adilson? É claro, sei que vocês sabem. O Adilson levou 4 balões. Não é? E reparem a relação que existe entre o número de balões do Adilson e o número de balões da Ana. Já pensaram nisso? Daqui a pouco vou perguntar. Qual é a relação que existe entre essas duas quantidades? E vamos ver os balões que o Carlos levou ao parque. Já viram? E quantos balões levou o Carlos? Levou, vamos ver, 6 balões. Mas agora vamos ver essa relação. Vamos voltar a Ana. A Ana levou um grupo, não é? Com 2 balões. E o Adilson levou um grupo, um conjunto com 2 balões? Não. O Adilson levou 2 grupos com 2 balões. Repararam? 2 balões e 2 balões. E, neste caso, temos 4 balões. 2 vezes 2, 4. E vamos ver a relação do Carlos com a Ana. A Ana levou 1 vezes 2, 2 balões. O Adilson 2 vezes 2, 2 grupos de 2, deu 4 balões. E o Carlos levou 3 grupos de 2. 3 vezes 2. E neste caso, levou 6 balões. Viram a relação entre a quantidade de balões que cada um levou? Muito bem, meninos. Aqui é que nós devemos focar. Agora sim, estamos a ver que temos uma quantidade. Quando temos uma quantidade que é multiplicada, não é? Ou um número que se multiplica por uma quantidade, o resultado, não é? É um múltiplo, diz-se que é um múltiplo. Já estudaram a tabuada. Mas também refere-se a um número multiplicativo, não é? O número de vezes que eu multiplico por uma determinada quantidade. Então, aqui, o número de vezes, uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Reparem que há uma subida proporcional, vai aumentando a quantidade. Então, a esse número que se multiplica pela quantidade, damos o nome de números multiplicativos. Vamos mais à frente descobrir mais coisas sobre números multiplicativos. É claro que número multiplicativo já utilizam nas escolas, mas agora é saber o nome que se utiliza, o nome, como é que eu diria, não, o nome correto, o mais correto que se utiliza, não é? Para definir, para nomear esse tipo de números que multiplicam por uma determinada quantidade. Agora vamos descobrir mais. Mas antes, vamos ver a imagem anterior. Vamos ver a imagem anterior. Reparem aqui, a vermelho, temos 1 vez 2, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Repararam o aumento? Então, essa sequência que vai nos dar o número multiplicativo. Vamos lá. E a pergunta que eu já tinha feito. Que relação existe entre a quantidade de balões dos 3 amigos? A Ana tem 2 balões. O Adilson tem o dobro,
não é? De balões da Ana. Vocês repararam que em dobro 2 vezes, temos 2 grupos de 2. E o Carlos tem o triplo de balões da Ana, ou seja, 3 vezes os balões que a Ana levou ao parque. Perceberam? Então, a essa quantidade, a essa forma de multiplicar, que damos o nome de números multiplicativos. Entendido, meninos? Então, vamos lá ver mais à frente mais coisas sobre números multiplicativos. Agora, sim, o conceito dos números multiplicativos. O que nos diz o número multiplicativo? De uma forma mais simples possível, indicam a quantidade de vezes, ou seja, o número de vezes, quantas vezes que uma grandeza, que uma quantidade é maior do que a outra. Neste caso, vimos que a quantidade dos balões do Adilson é 2 vezes maior do que a quantidade dos balões da Ana. E a quantidade dos balões do Carlos é 3 vezes maior do que a quantidade dos balões da Ana. Repararam? Então, no número multiplicativo, é isso que nós vamos ter que trabalhar e estudar para descobrirmos mais coisas. Indicam o múltiplo de uma quantidade de objetos ou seres. Quer dizer que no número multiplicativo também descobrimos múltiplos, os resultados que vamos obter ao longo da nossa multiplicação. E reparem os termos que nós utilizamos para definir o número multiplicativo: dobro de, triplo de, quádruplo de. Neste caso, nós não tínhamos ouvido ainda, mas como já tínhamos reparado, dobro de, que refere-se a 2 vezes a quantidade, triplo de, 3 vezes a quantidade, quádruplo de, quer dizer 4 vezes a uma determinada quantidade, e mais temos o quíntuplo de, também referente a 5 vezes a uma determinada quantidade ou grandeza. Isso devemos ter sempre em conta, número de vezes que podemos multiplicar. E agora vamos descobrir como encontrar um número multiplicativo, como determinar um número multiplicativo. Vamos lá. Para determinarmos o dobro de uma quantidade, para sabermos o dobro de uma quantidade, veja o que é que nós fazemos. Basta multiplicar esse número por 2. Por exemplo, se eu quero saber o dobro de 5, eu multiplico 5 por 2. Se eu quero saber o dobro de 6, multiplico 6 por 2, ou 2 por 6, porque é comutativo, não é? Então, temos ali 2 vezes 6, ou 2 vezes 6, que é igual a 12. Vamos ver. O triplo. Para determinar o triplo, o que é que eu faço? Basta multiplicar esse número por 3. Ou seja, multiplico o número por 3. Neste caso, quero saber o triplo de 6. O que é que eu faço? 3 vezes 6, que dá 18. O quádruplo, basta multiplicar esse número por 4. Então, eu quero saber o quádruplo do 6, então multiplico 4 vezes 6, que dá 24. E o quíntuplo? Basta multiplicar a quantidade ou o número por 5. E temos aqui o exemplo, o quíntuplo de 6, ou do 5, 5 vezes 5, neste caso, dá 25. Se fosse quíntuplo de 6, seria 5 vezes 6, que obteríamos o resultado de 30. Entenderam, meninos? Não é fácil identificar o número
ou fazer, aplicar, descobrir um número multiplicativo? Pois é. E aí daqui a pouco vamos ao trabalho para ver se de facto entenderam o número multiplicativo ou os números multiplicativos, as expressões que nós utilizamos e a forma como nós descobrimos isso ao longo das multiplicações que vamos fazendo. Então, meninos, perceberam que nos números multiplicativos multiplicamos. Quando multiplicamos por 2, obteremos o dobro. Multiplicamos por 3, obteremos o triplo. Multiplicamos por 4, obteremos o quádruplo. Por 5, obteremos o quíntuplo. É importante que saibam utilizar essas expressões e também saber por qual dos números terão de multiplicar. Agora, vamos ao primeiro exercício. Vamos lá? Prestem atenção. Completem com os números adequados. Vejam que a professora já deu um exemplo. A linha A. A professora já fez a linha A. Prestem atenção. O quádruplo de 2 é 8. Mas como é que a professora sabe que o quádruplo de 2 é 8? A expressão quádruplo leva-me logo a pensar que para se obter o quádruplo, multiplico por 4. Ou 4 vezes a quantidade que a professora deu. A professora deu a quantidade 2. Então, multiplico 4 vezes 2. E ali obtenho o resultado, 8. Então, o quádruplo de 2 é 8. Entenderam? E agora vocês vão aplicar. A linha B, o quíntuplo de 6. C, o triplo de 9. D, o dobro de 8. Vamos lá, meninos. Então, a linha B, o quíntuplo de 6 é, e sabem o quê? Quando referimos ao quíntuplo, quer dizer que ali multiplicamos por 5, ou então o 5 se multiplica pela quantidade que a professora deu, que é 6. Então, vamos lá, o que é que descobriram? Muito bem, porque 5 vezes 6 é igual a 30, quer dizer, quíntuplo de 6 é 30. A linha C, o triplo de 9 é. Triplo já sabem o que é. Quantas vezes vais multiplicar pelo 9? Então vamos lá ver? Muito bem, excelente, 27. O triplo de 9 quer dizer 3 vezes 9. E a seguir, o dobro de 8 é. Muito bem, porque quando falamos do dobro, quer dizer que 2 vezes a quantidade. Não é? E neste caso, 2 vezes o 8, que dá 16. Muito bem, conseguiram. Já vi que estão a estudar a tabuada. É para isso que serve. E vamos ao exercício número 2. Viram? Agora vamos fazer a correspondência. Façam a correspondência entre as quantidades equivalentes. Quando falamos de quantidades equivalentes, quer dizer que temos que prestar atenção, não é, às expressões que nos levam a ter a mesma quantidade, o mesmo valor. Ok? A linha A, o dobro de 4, o triplo de 6, o quádruplo de 6, o quíntuplo de 3. E as expressões já conhecem. Então, vamos lá.
E já está pronto? Claro. Então vamos lá à correção. O dobro de 4 é a mesma coisa que 2 vezes 4, que é igual a 8. O triplo de 6 é a mesma coisa que 3 vezes 6, que dá 18. O quádruplo de 6, muito bem, 4 vezes 6. Temos aí 24. E o quíntuplo de 3, que é a mesma coisa que 5 vezes 3, que dá o resultado de 15. Estou muito contente convosco, meninos, porque já vi que estão atentos e já aprenderam as expressões que devem utilizar. Parabéns! Vamos ao terceiro exercício? Escolham a opção correta. Muita atenção, meninos. Aqui terão de escolher a opção que está correta. 1. O dobro de 3 é 5 ou 6? Vocês terão de escolher. O triplo de 7 é 21 ou 24? O quádruplo de 4 é 16 ou 20? O quíntuplo de 8 é 16 ou 40? Como eu sei que são excelentes alunos em tabuada, vamos lá. E vamos à correção. Sei que conseguiram. Então, vamos lá? O que é que colocaram aqui? O dobro de 3 é... O que é que puseram? 6. Mas por que é que escolheram 6? Porque o dobro utilizam... Qual é a expressão? Qual é a multiplicação que fazem para obterem o dobro de 3? Multiplicam 2 vezes 3, não é neste caso? E vamos ter o resultado 6. É por isso, não é? Não é assim que fizeram? Muito bem. Então vamos lá agora à linha 2. O triplo de 7 é... Vou ver o que é que fizeram? Muito bem. E por que é que obtiveram ali 21? Porque já sabem que para termos o triplo de uma quantidade, o 3 tem que entrar. 3 vezes a quantidade. Qual é a quantidade? 7. Então, 3 vezes 7 dá 21. O quádruplo de 4 é... O que é que vocês encontraram? 16. A expressão quádruplo leva-nos logo a quê? A multiplicar o 4 pelo 4. 4 vezes 4 é igual a 16. E o quíntuplo de 8? Qual é o resultado? 40. Como assim? Porque multiplicaram o 5 por 8. Porque é quíntuplo. 5 vezes o 8. E logo obtém-se o resultado de 40. Muito bem, meninos. Estou muito contente convosco. Agora, vamos ao exercício seguinte. E no exercício seguinte, completem utilizando as expressões dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Agora, terão de pensar muito bem, meninos. Vamos lá ver. A linha A. 24 é o dobro, triplo, quádruplo ou quíntuplo de 12. Terão de saber isso.
Fazer essa relação de quantidade entre quantas vezes obtemos 12 dentro de 24. Não é? Para saber quantas vezes 12 dá 24, que é a quantidade maior. Tá certo? A linha B. 25 é o dobro, triplo, quádruplo ou quíntuplo de 5. Se eu multiplicar 2 vezes 5, vou ter 25. 3 vezes 5, vou obter 25. Agora, vocês terão de descobrir. A linha C. 12 é o dobro, triplo, quádruplo ou quíntuplo de 3. Se eu multiplicar 2 vezes 3, 3 vezes 3, 4 vezes 3 ou 5 vezes 3, vou obter este resultado 12. Então, vais ter que fazer e descobrir. A linha D, 9 é o dobro, triplo, quádruplo ou quíntuplo de 3. Vais ver, vais multiplicar para ver qual é o dobro, se é ou não é. Vamos lá? Já terminaram, meninos? Tenho certeza que sim. E agora vamos lá ver qual é a expressão que descobriram que vamos utilizar para completar o espaço em branco. Vamos lá? Então, a linha A. Vamos ver se é a expressão dobro, triplo, quádruplo ou quíntuplo que fica. 24 é o dobro, triplo, quádruplo ou quíntuplo de 12. Basta pensarmos. Vamos lá ver? É o dobro. Por que é o dobro? Se eu multiplicar 2 vezes 12, obterei 24. Estão a ver? E vamos à linha B. 25 é o... Muito bem, é o quíntuplo do 5. Porque se eu multiplicar 5 vezes 5, obterei 25. A linha C, 12 é o quádruplo de 3. Correto. Porque se eu multiplicar 4 vezes 3, obterei 12. A linha D, 9 é o triplo de 3. Por quê? Se eu multiplicar 3 vezes 3, obterei 9. Se fizerem assim, está correto. Mas se não fizeram, não faz mal. Estudem, repitam exercícios quantas vezes for necessário. E então, meninos, perceberam como é que se calcula o dobro, o triplo, o quádruplo e o quíntuplo? São números multiplicativos. Para certificar, vou deixar-vos um trabalho de casa. Prestem atenção ao trabalho de casa. Terão de identificar a quantidade de cada uma das partes do exercício que a professora vai deixar. Reparem no quadro. Temos aqui os números, as quantidades e terão de calcular. Neste caso, 5, eu já calculei uma parte, também 15, 12 e 20, e vocês terão de calcular a outra parte. Não é? Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Por último, temos um problema que terão de resolver também. A Débora tem 9 anos e a sua tia tem o quádruplo da sua idade. Terão de descobrir, já sabem, quando utilizamos a expressão quádruplo, o que é que terão de fazer? Então, quantos anos tem a tia
da Débora. É fácil, não é? Nem preciso mais dizer. Então, vão em casa, estudem muito e resolvam os exercícios. Agora, meninos, terminamos a nossa aula de hoje. Mas antes, queria saber, estão a lembrar do conteúdo trabalhado hoje? Claro, hoje vimos os números multiplicativos e as expressões que são utilizadas e também como calcular. Tá certo? Estudem muito, pratiquem em casa. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero contar convosco no próximo dia, aqui no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem!